Acredito que todo cristão precise de uma percepção correta dos milagres. Em primeiro lugar, reconhecer que Deus é o mesmo, que Ele não mudou e que Ele ainda opera milagres hoje. Mas em segundo lugar, ter um entendimento correto, a percepção do ensino bíblico sobre o propósito dos milagres, a responsabilidade de receber uma intervenção de Deus. A combinação disso nos levará a um lugar de equilíbrio para viver a plenitude do que Deus tem. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor o que a palavra de Deus ensina sobre o assunto. Estou hoje no Parque do Povo, em Presidente Prudente, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Precisamos reconhecer que Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus de grandes feitos. Impossível lermos e estudarmos a Bíblia e não percebemos a ênfase nos sinais, milagres e maravilhas que Deus opera, que Deus produz. Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que esses milagres não estão confinados ao passado, relegados a um período antigo na história, porque Deus não muda. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ou seja, o mesmo Cristo que andou pelas praias da Galiléia operando inúmeros milagres. O apóstolo João disse que se fossem registrados todos os milagres que ele operou, nem no mundo inteiro caberiam os livros. O mesmo Jesus que fez isso tudo segue sendo o mesmo, continua agindo com poder. Quando lemos o livro de Atos, mesmo depois de Nosso Senhor ter ressuscitado, sido assunto aos céus, no seu nome os milagres continuavam sendo operados e se tornaram uma evidência da ressurreição de Cristo. Nós não podemos, de forma alguma, abrir mão de um evangelho que expressa a manifestação do poder de Deus, que nos orienta a pedir em oração e fé e receber de Deus. No entanto, vemos um grande movimento, mesmo no meio daqueles que creem nos milagres, que os tem levado a um outro extremo. Reconheço que há um erro em um extremo de não reconhecer que Deus opera milagres e não buscar suas intervenções. Mas há outros que estão migrando para o outro extremo, que é perder a percepção correta dos milagres. Precisamos reconhecer, Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus e que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Quando a Bíblia fala de Deus como galardoador ou recompensador, não fala apenas de algo que Deus faz, fala daquilo que Ele é, porque aquilo que Deus faz é uma extensão do que Ele é. Então nós não podemos simplesmente deixar de lado a ideia de que Deus não deseja mais operar os seus milagres. No entanto, buscá-lo apenas por causa dos seus milagres, deixando de lado a essência do que Ele é, tem se tornado um erro na vida de muita gente, e isso não é um problema meramente atual, é antigo. A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Lucas que 10 leprosos vieram até Jesus, todos foram curados, desses 10 somente um voltou para agradecer. E Jesus simplesmente olha para esse um e pergunta, onde estão os outros 9? Jesus não estava fazendo desse o responsável pelos demais, não estava nomeando ele como uma espécie de chefe do sindicato dos ex-leprosos curados, mas Jesus está externando uma indignação. Se todos receberam uma intervenção de Deus, por que só um voltou para a continuidade do que foi começado? Isso aponta para o fato de que os milagres têm um propósito. E nós precisamos entender o propósito dos milagres. Mais do que simplesmente solucionar um problema, Deus deseja se revelar, Deus deseja chamar a nossa atenção e precisamos entender, Ele espera correspondência. Aliás, algo que eu gosto de dizer é que receber um milagre não é apenas um privilégio, isso se torna também uma responsabilidade. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 32, versos 24 e 25. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Vamos parar para considerar isso. Segundo Reis, no capítulo 20, nós vemos que Ezequias, rei de Judá, adoece mortalmente. O Senhor envia o profeta Isaías para dizer, olha, põe sua casa em ordem, você vai morrer, não vai viver. Ele vira para a parede, ora, chora, clama, enfim, Deus envia o profeta e diz, estou te dando mais 15 anos de vida. Mas ele recebe um sinal. A Bíblia nos mostra que foi um sinal extraordinário. O profeta pergunta, você quer que o relógio de sol, a sombra do relógio de Acás, retroceda 10 graus ou avance? Ezequias responde como quem diz, avançar é fácil, isso acontece todo dia. Eu quero é que retroceda.
E a Bíblia diz que Deus fez isso. Esse homem cria que Deus podia parar a estrutura inteira do universo só por causa dele e para lhe mandar uma mensagem. E ele não apenas recebeu o sinal, como foi curado da sua enfermidade, teve os seus dias prolongados, mas a Escritura está dizendo que ele não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Ou seja, toda vez que Deus age na minha e na sua vida, ele nos coloca não só numa situação de privilégio, mas de responsabilidade. Diante da expressão e da manifestação do poder de Deus, de uma revelação maior daquilo que ele tem feito e expressado quem ele é, nós passamos a estar numa condição de correspondência, de uma necessidade de correspondência com aquilo que Deus fez. Então toda pessoa que recebe um milagre e vira as costas, ela não tem apenas um problema de ingratidão. Quando olhamos para os leprosos, a indignação de Jesus não era apenas porque ele esperava um muito obrigado, é porque o que ele queria era continuidade. Por meio do milagre que fez, ele revela o seu amor, o seu poder, ele convida o ser humano a se aproximar e ele quer fazer mais pela minha e a sua vida do que apenas resolver um problema pontual. O Evangelho deixou de ser nos nossos dias, onde começamos a enfatizar milagres como talvez no passado não se fazia, deixou de ser a solução para a eternidade do homem e tem virado em muitos nichos do nosso meio, tem virado apenas o meio de oferecer soluções temporárias. Então a pessoa vem porque está com um problema financeiro, ou com um problema de saúde, ou um problema familiar, e ela vem buscar Deus para resolver o seu problema e logo depois vira as costas. Essas pessoas que estão recebendo milagres terão um juízo ainda maior, porque passaram a estar não só inseridos dentro de um privilégio, mas de uma responsabilidade. Em Mateus, no capítulo 11, Jesus faz uma afirmação que deveria trazer temor aos nossos corações. Ele começa a falar de cidades onde ele tinha realizado muitos milagres no seu ministério. Mateus 11, 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Ou seja, um julgamento maior para quem viu mais milagre. Verso 23. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Jesus está dizendo que em ambientes onde ele operou mais milagres, se esperava uma correspondência, se esperava arrependimento, o retorno do coração das pessoas para Deus. Nós olhamos para a nação de Israel e o Salmo 103 diz no verso 7 que Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos a Israel. Moisés também viu os feitos de Deus, mas não parou nos feitos, ele entra na percepção dos caminhos. A nação de Israel fica só na revelação dos feitos, viram os milagres, mas não corresponderam com Deus, não entenderam a proposta maior que ele tinha. Aliás, é interessante que quando Deus diz para Moisés, eu não irei no meio de vocês, né? Vocês estão pecando muito. O Senhor diz, vou enviar o meu anjo que resolva os problemas. Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. O que ele estava dizendo? O que nós mais queremos é a sua presença, é desfrutar de quem o Senhor é. Nós não queremos apenas o que o Senhor faz. Mas muitas vezes olhamos para Israel e eles estavam dizendo para Deus, se a gente tiver só o que o Senhor faz, nós não estamos tão preocupados com quem o Senhor é. Nós conseguimos ver uma distinção do comportamento da geração de Eli e da geração de Davi. Nos dias de Eli, o povo já não ia ao lugar do santuário adorar a Deus como deveriam, estavam vivendo até então a maior expressão de apostasia e levaram a arca, que não era buscada em adoração e temor, para o campo de batalha e acabaram perdendo a arca, que era o maior símbolo da presença de Deus, que representava a presença de Deus entre eles. O que é que isso nos ensina? Que quando fazemos de Deus um mero amuleto, um mero talismã, um resolve tudo, vamos usá-lo só para resolver os nossos problemas, sem buscá-lo pelo que ele é, querendo só aquilo que ele faz, nós podemos perder a sua presença. Já a geração de Davi, que é a que traz a arca de volta, Davi levanta uma tenda que passou a ser conhecida como tabernáculo de Davi, e a única coisa que Deus sinaliza na nova aliança é dizer ter saudade e querer de volta o tabernáculo de Davi. Ele coloca os levitas para adorar noite e dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para dizer o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Essa geração que focou aquilo que Deus é e a exaltação e a busca dele pelo que ele era,
foi uma das gerações que mais viu o que ele podia fazer. Uma geração de conquista, uma geração de avanço. Isso significa que quando buscamos a Deus pelo que ele é, também teremos o que ele faz. Mas se o buscamos só pelo que ele faz, acabaremos deixando de desfrutar daquilo que ele é. Precisamos ter uma percepção correta dos milagres. O Deus que opera milagres está se revelando por meio deles e espera continuidade, espera correspondência, espera que as pessoas que recebam a sua intervenção agora, diante de um entendimento da sua manifestação, correspondam. Então, se por um lado erramos não enfatizando os milagres, por outro, uma ênfase no milagre pelo milagre, não está nem dando a Deus a devida glória e nem ajudando as pessoas. Então acredito que nós não temos que escolher entre uma coisa ou outra. Nós precisamos simplesmente combinar o entendimento. Deus é o mesmo, continua operando milagres, suas intervenções devem ser buscadas, porque a Bíblia aponta nessa direção, mas devemos fazer isso com o temor de entender que diante de cada revelação temos uma responsabilidade maior de correspondência. O milagre é parte do começo da revelação de Deus, mas não é um fim em si mesmo. O milagre tem uma mensagem, tem um propósito e requer uma correspondência. Quanto mais vemos Deus fazer, maior é a nossa responsabilidade de corresponder. Que nós não sejamos como Ezequias. Foi um homem de fé, foi um homem de oração, viu milagres, mas não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Que haja no nosso coração mais... like a symphony of the mind, an art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Do que gratidão, que haja rendição, que haja entrega, que haja continuidade do propósito, para que o plano divino possa ser vivido de maneira completa. Você que está me assistindo nesse momento e tem necessidades, eu quero provocar a sua fé. Busque a Deus, mas não pare de buscar quando tiver recebido alguma resposta. Entenda que isso é apenas parte de algo muito maior, que diz respeito não só à sua salvação eterna, mas à comunhão e um relacionamento que você deve ter com Deus desde já. Que o Senhor te ajude a viver de forma prática o entendimento dessas verdades.